Bom dia, gente. Hoje aula de física, correção dos exercícios. Esse primeiro, que é o 14, é um exercício complementar, tá? Então, esse exercício complementar está dizendo o seguinte: dispõe-se de quatro esferas. Então, chamei de A, B, C e D, tá? Metálicas, idênticas, isoladas umas das outras. Três delas, A, B e C, estão descarregadas. Então, Q de A, Q de B e Q de C é zero. E a quarta, D, contém carga negativa Q, então menos Q. Ele faz o seguinte: faça a esfera D tocar sucessivamente as esferas A, B e C. Determine a carga elétrica final da esfera D. Então, ele pegou a D, colocou em contato com A, depois com B, depois com C e quer saber como que ela ficou. Então, D com A vai ficar menos Q mais zero, dividido por 2. Ficou menos Q sobre 2, tanto a A como a D. Depois, ele pegou a D e colocou em contato com B. Então, agora ela é menos Q sobre 2. B é zero, dividido por 2, menos Q sobre 4. Depois, ele pegou a D e colocou em contato com a C. Então, agora ela é menos Q sobre 4, mais 0 dividido por 2. A resposta é menos Q sobre 8. A D ficou com menos Q sobre 8. Esse, então, é o exercício complementar. Agora, da página 535, o qual vocês me pediram, foi o exercício 9, que diz assim: duas pequenas esferas idênticas estão eletrizadas com carga 6 microcoulomb e menos 10 microcoulomb. Então, ó, uma com 6, a outra com menos 10, tá? Colocando-as em contato, ambas ficam com a mesma quantidade de cargas. Então, ele colocou em contato, então 6 menos 10 dividido por 2, dá menos 4 dividido por 2, ficou com menos 2. Tanto essa como essa ficou com menos 2 microcoulomb. Então, delta Q, qual foi a variação, então? Final, menos 2, menos a inicial, menos 10. Então, menos 2 mais 10 dá 8. Se eu fizesse com esse daqui, ia dar a mesma coisa. 6 menos 2, 4. Menos 2 menos 6 dá menos 8. Ficaria com menos 8. Só que é em módulo, então eu iria usar 8 também, tá? Então, aqui ficou 8 vezes 10 é menos 6. Número de elétrons que eu quero, e 1,6 vezes 10 é menos 19. Passei esse dividindo, 5 vezes 10 a 13 elétrons. Então, gente, esses exercícios dessas páginas. Agora, tem outros exercícios também, que são os exercícios da página 541, tá? Página 541. Ele diz o seguinte no exercício 2, que foi a primeira dúvida. Em um sistema no qual duas cargas elétricas pontiformes de mesmo módulo estão separadas a uma distância x, tá? É correto afirmar que o módulo da força de Coulomb depende do sinal das cargas? Não depende do sinal das cargas. Por que não depende? Porque as cargas são em módulo, tá? Então, não depende. São duas cargas, não vai depender. Depois, o sentido da força de Coulomb não depende do sinal das cargas. Depende sim. Por que depende? Porque pode dar atração ou repulsão dependendo do sinal delas. Letra C. A força de Coulomb permanecerá constante se a separação entre as cargas for alterada. Gente, se mudar aqui, ó, a distância, vai mudar aqui. Quanto maior esse valor aqui, menor vai ser a força. Então, tá errado também. Letra D. A força de Coulomb será dobrada se a separação entre as cargas for metade da distância x. Então, letra D eu fiz aqui, ó. Então, é FK Q dividido por x ao quadrado. Por quê? Porque ele falou metade da distância. Então, ficou K, que é o quadrado, x ao quadrado sobre 4. Copio de cima, inverte de baixo. Ficou 4K, que é o quadrado, dividido por x ao quadrado.
Então, ele falou que vai ser dobrada. Não, não vai ser dobrada, vai ser quadruplicada. Então, tá errado, tá? Letra E. A força de Coulomb será quadruplicada se os módulos das cargas forem dobrados. Então, se a carga for 2Q agora, cada uma. Então, vai ficar K, 2Q. 2Q dividido pela distância ao quadrado. 4K, que é o quadrado, dividido por X ao quadrado. Sim, ó, quadruplicou. Isso daqui foi quadruplicado. Então, a E é a correta. O exercício 3 dessa mesma lista de exercícios está dizendo o seguinte. A figura mostra duas cargas elétricas positivas numa situação 1 e numa situação 2, tá? Sendo todas do mesmo valor numérico. As distâncias entre as duas cargas em cada situação são iguais. As duas situações são independentes uma da outra. Em relação às forças elétricas envolvendo as duas cargas na situação 1 e na situação 2, assinale a alternativa que traz a afirmativa correta. As duas forças elétricas entre as duas cargas em 2 têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Sim, em situação 2, elas têm força de atração. Mesma direção, as duas horizontal, mas opostas. Um está vindo para a esquerda e a outra está indo para a direita. A resposta certa é essa, letra A. Exercício 4. No 4 não, exercício 6 agora que me pediram. O 6 é um pouquinho mais difícil. Ele me dá duas cargas elétricas pontiformes, Q1, 5 microcoulomb e Q2, menos 3 microcoulomb. São fixas separadas de 6 centímetros no vácuo. Uma terceira carga, Q, menos 2 microcoulomb, é abandonada no ponto médio do segmento que une as cargas Q1 e Q2. Ele quer a intensidade da força elétrica resultante que atua na carga Q no instante que ela é abandonada em newtons. Então, eu tenho Q1, Q2 e uma carga Q foi colocada no ponto médio. Então, no meio aqui, tá? Então, se tinha 0,6, não, se tinha 6 centímetros a distância delas, passei para metro. Deu 0,06. Ponto médio, então aqui tem 0,03, aqui também. Passei em potência de 10, que é 3 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Então, passei para metro isso daqui. Ok. Essa é positiva, essa é negativa. Então, o que vai acontecer? Vai dar atração. A força 1 com 3. Eu chamei essa daqui de 3, tá? Essa daqui, ó, eu chamei de carga 3. Então, entre 1 e 3 está havendo uma atração. Por quê? Porque elas têm sinais opostos. Quem se movimenta é essa carga aqui, ó, e não Q1. Então, Q1 vai puxar essa carga aqui. Agora, Q3 e Q2 tem o mesmo sinal. Então, o que vai acontecer? Essa carga 3 vai se afastar, vem para cá. Então, a força resultante vai ser a soma das duas forças, tá? Então, eu fiz F1, 3, K, Q dividido pela distância quadrada. K é 9 vezes 10 a nona, Q, 5 vezes 10 a menos 6, Q3, 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Ficou 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 9 vezes 10 a menos 4. Isso daqui dá 100. Depois eu fiz a força 2, 3. K, 9 vezes 10 a nona. Q2, 3 vezes 10 a menos 6. Q3, 2 vezes 10 a menos 6. E a distância, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Mesma coisa, deu 54 vezes 10 a menos 3, dividido por 9. Vai dar 60. Conforme eu falei, as duas estão indo para o mesmo sinal. Então, vão somar para dar resultante. Uma deu 100, a outra deu 60. Então, 160 newtons. Resposta letra E. O exercício 7, ele dá assim, o gráfico abaixo mostra a intensidade da força eletrostática entre duas esferas metálicas, muito pequenas em função da distância entre os centros das esferas. Se as esferas têm a mesma carga elétrica, qual o valor dessa carga? Então, ele quer o valor da carga, Q.
Vim no gráfico e peguei o ponto, o primeiro ponto lá, ó. O primeiro ponto, peguei aqui, ó. Distância 2, força 40. Eu poderia pegar qualquer outro, tá? Por exemplo, força 4, distância 4, força 10. Mas esse daqui tá mais certinho, melhor. Então, no lugar da força, eu coloquei 40 vezes 10 a menos 6. No lugar do K, 9 vezes 10 a nona, que é o que eu quero descobrir, que é o quadrado. E a distância em metro era 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 40, 160 vezes 10 a menos 6. Esse 9 vezes 10 a nona, passei dividindo. Fiz a divisão, deu isso daqui. Como está ao quadrado, vira raiz. Raiz disso, deu 0,13 vezes 10 a menos 7. Como não tem essa resposta, eu andei uma casa com a vírgula, que eu voltei uma casa com a vírgula. Voltando de menos 7, que é para menos 6. Daí ficou 0,13 microcoulomb, tá? O exercício 8, ele está dizendo o seguinte: 3 cargas elétricas pontiformes idênticas, Q1, Q2 e Q3, são mantidas fixas em suas posições sobre uma linha reta, conforme indica a figura abaixo. Então, ele deu aqui, ó, Q1, Q2 e Q3. Essas cargas são idênticas. Se elas são idênticas, elas têm o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, entre 1 e 2 vai dar afastamento. Ela vai afastar aqui, ó, tá? Vai dar repulsão. Então, força 1, 2. Entre 2 e 3, elas são iguais também. Então, vai afastar também. 2, 3. Lembrando que essa e essa são fixas. Quem se movimenta é essa daqui, tá? Então, como o sinal é igual para todas, entre essa e essa afasta da repulsão. Entre essa e essa também afasta da repulsão. Então, a força resultante vai ser uma menos a outra. A maior menos a menor. Aqui eu não sei quem é maior, quem é menor. Então, primeiro tem que calcular. F1, 2, calculei aqui. K, Q, distância quadrada. F1, 2, 4 vezes 10 a menos 5. K, Q vezes Q, que é o quadrado. Distância ao quadrado, 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Tá? Aí, o que eu fiz? Eu peguei e passei esse daqui multiplicando, porque a força 1, 2 eu tenho, que é 4 vezes 10 a menos 5. Passei para cá multiplicando. Aí ficou 4 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a menos 2 é igual a K vezes Q ao quadrado. Então, descobri que K vezes Q ao quadrado é 4 vezes 10 a menos 7. Ok. Conforme eu falei, força 1, 2 eu já tenho, eu preciso da força 2, 3. Então, força 2, 3 é igual a K, Q, distância ao quadrado. K vezes Q, eu tenho aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 7. E a distância, eu tenho que é 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que ele deu a distância aqui é 10, a distância aqui é 5. Aí, o que eu fiz? Fiz a divisão. 4 vezes 10 a menos 7, aqui 5 ao quadrado, 25 menos 4. Fiz essa divisão, deu 1,6 vezes 10 a menos 4. Aí, essa daqui, ó, é 1,6 vezes 10 a menos 4. Essa força 1, 2 é 4 vezes 10 a menos 5. Então, essa é maior que essa, porque aqui é a potência menos 5. Então, o que eu fiz? F2, 3, que é maior, menos F1, 2, que é menor. F2, 3, 1,6 vezes 10 a menos 4. F1, 2, 4 vezes 10 a menos 5. Subtraiu 1,2 vezes 10 a menos 4. A alternativa correta é a C, tá? É isso então, gente. Estude essa matéria, porque essa matéria, ela não é difícil, mas você precisa interpretar o exercício, tá bom?